Fala pessoal, aqui é o Jonathan da devaprender.com. Neste vídeo eu vou te contar um pouco do processo de como foi para criar meu primeiro aplicativo Android chamado Quanto Vou Lucrar. Então eu quero que você assista esse vídeo até o final e extraia os pontos que vai ser aplicáveis para que você consiga aplicar não só para projetos mobile, mas para projetos web, desktop, automação, scripts, não importa. Esses conceitos aqui vão se aplicar para qualquer tipo de projeto, beleza? Então vamos lá. Então, por que eu tive essa ideia e qual que é a ideia do aplicativo Quanto Vou Lucrar? O aplicativo Quanto Vou Lucrar é um aplicativo gratuito que ele está disponível na Amazon Store, eu ainda não coloquei na Google Play Store, mas a ideia do aplicativo era o seguinte: em 2018 eu abri a empresa, eu abri meu CNPJ para poder trabalhar como pessoa jurídica. Eu não vou entrar no mérito de por que eu criei o CNPJ, vou só focar aqui no processo de criação do aplicativo. Mas como CNPJ, como pessoa jurídica, você é obrigado a pagar alguns impostos para o governo. Na verdade, são vários impostos. E exatamente por isso que eu decidi fazer o aplicativo. Porque são tantos impostos que se você for fazer na mão, você vai se perder. São muitas coisas. IRPF, INSS, imposto sobre faturamento, são muitas coisas. Então, eu pensei, poxa, eu consigo pegar esse processo, entender ele com calma, porque hoje eu não entendo esse processo. Eu vou conversar com o meu contador, eu vou tentar entender dele qual que é o processo que ele faz para poder fazer as contas. Eu vou pegar todo esse espaço que ele está fazendo, vou transformar em lógica de programação e eu vou criar um aplicativo. Então, o que eu fiz? Eu enviei vários e-mails para o meu contador, enchi o saco dele. Se ele estiver vendo isso aqui, ele vai confirmar. Eu mandei muitas mensagens e eu fiz muitas perguntas para entender qual que era a lógica por trás dos cálculos. E não eram cálculos complexos, sabe? É subtração, multiplicação, coisas simples, mas são vários cálculos e cada um depende de uma condição diferente. Inclusive, vou deixar o código na descrição desse projeto se você tiver interesse em ver como que ele funcionou. Então, isso aqui foi meio que o primeiro passo de como eu montei o aplicativo, que é decidir, que é entender qual é a lógica por trás disso sem pensar em programação. Não tem código envolvido nessa primeira parte. A primeira parte é entender como que você pode criar a solução para esse problema. E eu imaginei que a forma que eu conseguiria criar a solução é entendendo como que esses cálculos eram feitos. Então, foi isso que eu fiz. O primeiro passo é entrar em contato e conversar com o meu contador para entender qual que eram os passos necessários para poder fazer esses cálculos. Então o próximo passo aqui era escolher qual tecnologia eu estaria usando. Eu até o momento não tinha nenhum conhecimento sobre desenvolvimento mobile, então eu fui tentar encontrar alguma biblioteca que resolvia para mim com os conhecimentos que eu já tinha, que era JavaScript e TypeScript e também o framework Angular. Então eu achei uma biblioteca que resolvia todas essas questões, que é a biblioteca NativeScript, e com ela eu comecei a codar, comecei a criar uma solução, um MVP, né? Uma pequena parte dessa solução, que era calcular a taxa sobre o faturamento de acordo com o Senai. O Senai é a categoria que você tem dentro de uma empresa. Então aqui vai entrar a questão de organização de projeto, né? Gestão de projeto. Como que eu fiz para organizar tudo que precisava ser feito nesse projeto de uma forma que eu não ia me perder na quantidade de coisas que tinham que ser feito e também eu ia entregar isso em um tempo hábil. Não ia ficar 7 meses para criar um aplicativo, eu ia simplesmente fazer isso mais rápido. Então a forma que eu fiz na época foi pegar todas essas tarefas maiores que eu tinha, sei lá, talvez 5 grandes tarefas, que eram 5 grandes cálculos que eu tinha que fazer. Eu quebrei esses 5 grandes cálculos em menores tarefas e cada uma dessas menores tarefas viraram um card no Trello. Na época eu estava usando muito o Trello para poder organizar minhas tarefas. Eu continuo usando o formato de Kanban, que é esses cards, né? Mas agora eu uso um outro aplicativo chamado Notion. E eu peguei essas tarefas, coloquei elas dentro de cards no Trello e coloquei datas em cada uma delas e também marquei no meu calendário que das 5 às 7 da manhã eu estaria trabalhando nesse projeto. Então realmente eu acordei muito cedo, porque eu sei que não tem fórmula mágica. Se você quer fazer uma coisa, você tem que se esforçar, você tem que sacrificar algumas coisas. Se você não quer sacrificar, você não tem resultados. Simplesmente esse é o fato. Então eu acordei 5 horas da manhã e de 5 às 7 eu ficava codando ali aquele aplicativo e em alguns meses eu já tinha terminado todas as funcionalidades, publicado ele na Amazon Store e também ele estava online para outras pessoas verem. Então nessa época eu estava também em processo de nessa época eu também estava trabalhando como programador, então todos esses projetos que eu fazia, eles entravam no meu portfólio, então eles estavam sempre também agregando com o meu conhecimento, porque na época o Angular estava muito alto. Hoje o React, né, na época da gravação desse vídeo, está mais alto, mas naquela época o Angular estava bem grande, então esse conhecimento que eu estava adquirindo não era só para resolver um problema meu. Ótimo que ele estava resolvendo um problema meu, mas melhor ainda que era uma habilidade altamente lucrativa, porque o Angular era uma habilidade muito bem vista naquela época.
E assim, eu peguei esse projeto e concluí ele depois de, eu acho que, não sei se foram 3 meses que eu consegui concluir. Sozinho, eu fiz o front-end, o back-end e fiz o deploy, né? Eu coloquei ele online. Então assim, de forma geral, o que você tem que fazer quando você tem um projeto de programação é tentar primeiro entender toda a lógica que acontece por trás e depois documentar essa lógica para que depois você consiga pegar essa lógica que você está organizando em um papel ou um card do Trello e depois quebrar isso em tarefas que você pode definir datas para cada uma dessas tarefas e depois definir uma hora que você vai executar aquilo ali. Porque se você não tem um horário e um prazo, cara, você vai ficar empurrando com a barriga infinitamente, vai ter um monte de projeto não concluído, entendeu? Então você tem que fazer isso e depois você tem que publicar e, cara, mostra para todo mundo, mostra para seus amigos, mostra no seu trabalho, mostra para quem for, porque se as pessoas sabem que vocês têm esse conhecimento, as coisas começam a acontecer. Não é da noite pro dia, mas também se você não mostra, como que as pessoas vão saber? Então por isso que eu prego sempre aqui, gente, tenha um portfólio, tenha os seus projetos online, isso é importantíssimo. Eu vou deixar o link na descrição desse aplicativo para você ver um pouquinho, eu vou deixar o link para você ver online, eu vou deixar o link do código também, 2 links. E se você gostaria de continuar aprendendo, galera, sobre programação, sobre automação e também sobre dicas de carreira, eu te recomendo se inscrever clicando aqui e também ver o próximo vídeo e continuar aprendendo vendo este vídeo aqui. E lembre-se, se vale a pena, você deve aprender.